Olá, pessoal, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos a essa nossa nova live. Uma live de muita atualização, de oportunidade de conhecer coisas novas, né, que estão aí no mercado. Eu falei durante a semana, falei hoje nos stories, que nós íamos trazer, né, coisas, o que está acontecendo de novo por aí. E eu acho que é bem bacana. Atualização em vacina é algo que a gente tem que fazer sempre, né? Então, vamos lá. Hoje a nossa live, ela vai tratar de atualizações, né? De trazer coisas novas. Eu estou com a rinite atacada. Então, a rinite tá acabando comigo. De vez em quando vocês vão me ver assim, meio querendo espirrar. Infelizmente, não tem jeito. E com rinite, sem rinite, a gente tá aqui, né? É isso aí. Pessoal, boa noite para quem tá entrando. E eu queria trazer um pouquinho, quem me acompanhou esses dias, né? Nos stories, viu que desde sexta-feira passada eu fui participar de eventos, né? De eventos, cursos, treinamentos. E isso é muito, eu particularmente eu gosto muito. E eu entendo muito assim a importância que tem a gente se atualizar, né? Principalmente em sala de vacinas. E na quinta-feira passada, tem uma semana, eu fui num evento do Corém São Paulo, né? Na verdade, foi aqui na minha cidade, no interior, mas pertence ao Corém do estado de São Paulo, para comemorar o mês da enfermagem ainda, né? Que a gente faz comemorações o mês inteiro. E aí a gente falou sobre vários assuntos, propósito, né? Sobre missão, sobre empreendedorismo, enfim. Foi extremamente assim, importante, bacana, abre muito a nossa mente, né, para a necessidade da gente estar buscando o que tem de novo do mercado e tá aberto para isso. E aí, depois na sexta-feira fui na feira hospitalar que teve aqui em São Paulo também, a Feira Hospitalar 2023, que é a maior da América Latina, é enorme, é gigante, também muita coisa boa, muita coisa nova, né? A gente às vezes não faz nem ideia do que acontece por aí. Mas é muita tecnologia, né? A tecnologia tem vindo aí muito intensa, né? O digital tá muito intenso em tudo. Tudo que você vai ver lá tem digital. Cansativo. Mas eu parei num stand lá que é uma delícia, de uns aparelhos de massagem. Gente, olha, vou te falar, sentei numa poltrona e aí era massagem no pé, no corpo. Foi que deu para dar continuidade lá. Mas também muita coisa legal. E aí no sábado eu fiquei o dia inteiro no Hotel Bourbon, lá no Ibirapuera também. Coloquei nos stories, não sei se vocês viram quando eu cheguei lá. Eu coloquei alguma coisa sobre o evento, né, que fala aí de controvérsias em vacina. Porque vacina não é uma coisa estática, né, gente? Vocês que trabalham na sala vê o quanto que é muito dinâmico e o quanto as ideias mudam, assim. Às vezes eu, como profissional, enfermeiro tem uma visão, o profissional médico tem outra, aí o pediatra tem uma visão diferente do clínico, que tem uma visão diferente do hemato, aí os cientistas em si, a Sociedade Brasileira de Imunologia tem uma visão sobre as coisas, o PNI tem outra visão sobre a mesma coisa. Então, isso daí é muito dinâmico e muito controverso. Às vezes, o que eu defendo, ele vem também como o que é uma bênção, às vezes não vou dizer que seja uma maldição, mas assim, tem os dois lados. Então, é sempre importante em vacina a gente estudar e entender. Quando a gente entende, a gente tem condição de tirar as nossas próprias conclusões e chegar aí, né, a formar a nossa própria opinião a respeito. Então, eu vim trazer o quê? Algumas atualizações que eu vi nesses dias, né? Algumas coisas novas que tá implementando ou que vai chegar.
estudos que vêm trazendo vacinas novas. Então são coisas que às vezes a gente não vê no nosso dia a dia. Quem aqui tem a oportunidade de participar desses eventos que você acaba tendo conhecimento? Eu mesmo, por mais que eu estou sempre acompanhando os eventos, eu estou sempre me atualizando, tem coisas que eu não consigo acompanhar, quando eu vejo já aconteceu, né? Então, agora mesmo, essa semana, a gente teve aí a atualização da apresentação da vacina da poliomielite. Mudou o frasco, né? Vem com conta-gotas, agora você tem que fazer todo o processo de abertura, encaixar lá, então outra dinâmica, né? Mas isso a gente fala depois num outro momento. O que eu quero trazer com isso, com essa fala também, é assim, as coisas elas mudam, né? E a gente tem que estar acompanhando. Então, foi muito bom para mim e assim, eu quero dividir isso com vocês porque eu acho que é muito importante a gente estar aí atento ao que tá acontecendo, tá certo? Vou trazer só uma pincelada, tá, gente? Não é nada aprofundado, mas pelo menos para vocês terem uma ideia aí do que tem no mercado de coisas novas. Então, falando um pouquinho da meningo, e trazendo conhecimento também, tá? A gente vai trazer muito conhecimento aqui, fica aí comigo, pega um papel e uma caneta para vocês anotarem, porque tem coisas que às vezes eu falo aqui, às vezes a gente fica muito fechado na técnica. Eu quero saber quantos ml diz, que técnica que faz, só que tem coisas, informações que eu dou aqui que são riquíssimas, que são importantes pro dia a dia de vocês, quando surge aquela dúvida, que é uma dúvida de conhecimento, e aí a gente acaba não tendo. Tá? Então, eu quero trazer isso para vocês, esse conhecimento um pouco mais aprofundado, tá certo? Beijo, Débora, amigona. Vamos lá, eu já falei no começo, mas eu vou explicar, vou tomar mais bastante água, porque eu tô com a rinite atacada, a garganta coça, enfim. Então, a respeito da meningo B, né? A gente sabe que hoje na nossa rotina, a meningo B, ela não faz parte do Programa Nacional de Imunizações, né? Ela tá lá na rede privada. Então, quem trabalha com rede privada tem mais contato com meningo B. A gente que trabalha no serviço público, a gente não tem. A gente tem o quê? A meningo C. E eu vou falar da meningo C já. E a gente tem também o quê? A CWY, que aí é pro adolescente. Então, o que eles têm estudado em relação a meningo B? Tem 2 estudos que estão em andamentos de vacinas para poder lançar no mercado, para vir, eu não sei se para nós, se para vir só para rede privada, mas a conjunção dessas vacinas. Então, ao invés de ser a B separada e a CWY, juntar isso, A, B, C, W e Y. Então, aumentar a quantidade. Então, um sorotipo a mais na CWY. Então, já tem 2 vacinas em estudo, que é do laboratório GSK. Deixa eu só tirar o som aqui, gente. Do GSK, o outro é da Pfizer. E aí, já estão em estudos finais para conseguir fazer essa conjunção e diminuir aí o quê? Uma picadinha a mais. Só que é interessante a gente falar o quê? A vacina meningo B, para quem trabalha na rede privada, conhece muito bem. Ela é extremamente o quê? Reatogênica. O que é uma vacina reatogênica? É aquela vacina que dá muitas reações, né? Então, a gente tem uma quantidade de evento adverso e reação adversa maior, né? Então, nos bebês, né? Nos lactantes, ela costuma dar, aos menores de 1 ano, costuma dar febre alta, né? Então, é a única vacina que a gente orienta, olha, presta muita atenção. Eu gosto muito de frisar presta muita atenção quando eu vou falar isso, porque às vezes as pessoas distorcem o que eu tô falando e acaba fazendo coisas diferentes e fala, mas eu ouvi a enfermeira Fernanda falando. Então, é assim. Presta muita atenção, porque a meningo B é a única vacina que a gente tem autorização para fazer um antitérmico antes da vacina. Sabe o paracetamol, a dipirona,
que as pessoas às vezes costumam tomar, para as outras vacinas não pode. Primeiro, porque interfere na resposta imunológica e porque elas são reatogênicas, mas nem tanto como é a vacina meningo B. Então, nesse caso, pode ser feito o uso, porque a composição dessa vacina, a forma de produção dela também e a forma de desenvolvimento de defesa, de células de defesas, não vai interferir por conta do antitérmico, tá? Então, você pode, nesse caso, pode orientar. Só nesse caso. As demais não tem indicação, porque elas vão interferir na resposta imunológica da vacina. Tá certo? Então, a meningo B ela é extremamente reatogênica. Aí a gente vai juntar com outras vacinas, né? Então, os estudos vêm trazendo como diminuir essas reações, né? Como que eu posso fazer uma vacina, aí no caso vai ser pentavalente, né? Vai ser uma pentavalente para meningo, sem ter tanta reação. Uma coisa que eu achei bem interessante é que trouxeram, né, o especialista, Dr. Marco Aurélio Safad, que é especialista em meningo, ele estava falando assim, ó, quando a gente faz associações de sorotipos, por exemplo, A, C, W, Y, são 4 vírus, são 4 meningos diferentes, meningococo diferente que a gente junta, né? Então, quanto mais antígenos juntos, menor é a resposta imunológica para cada antígeno. Olha, gente, que controverso isso, não é? Fala a verdade. Se a minha intenção é juntar bastante vacinas para dar menos reação na criança, eu acabo esbarrando em quê? Eu esbarro em que eu coloco muita vacina de uma vez no corpo e aí o corpo da criança acaba não tendo tanta resposta quanto poderia ter se tivesse tomado separado a meningo B e a CWY, né? Então, é bem interessante isso, é bem controverso também, né? Eu achei, assim, uma coisa muito legal. E aí, cabe aos laboratórios desenvolver, né, situações e que façam com que essa imunogenicidade, né, esse processo de produção de células de defesa, essa imunidade, ela fique de forma efetiva. Não quer dizer que não proteja, ela vai proteger, só que poderia proteger muito mais se tivesse feito separado. Achei muito interessante isso. Outra coisa que eu não sabia também, que na África já tem a produção de uma vacina, mas é com um meningo diferente, é ACWY-X. Porque lá na África era muito característica a doença por esse meningo. E aí essa vacina só é feita lá e assim, tá extremamente controlado as doenças de meningite causada por esse sorotipo por conta da vacinação que é específico dessa região. Também muito legal. A gente tem a CWY, né? Lá era o sorotipo X. Aqui, por exemplo, no Brasil, nós temos a meningo C. Então, qual é a vacina que a gente tem na nossa rotina? É a meningo C, não é? Pois é por quê? Por que será, né? Por que a gente não tem a meningo B? Vamos pensar juntos assim, ó. A meningo C, a gente dá no SUS, né, gratuitamente. Se eu faço a meningo B no privado, por que o SUS não dá a meningo B para todo mundo? O SUS, o PNI, ele pensa o quê? No coletivo e ele leva em consideração o quê? As doenças que são mais recorrentes aqui na nossa população. Então, a meningo C, o sorotipo C, ele adoece muitas pessoas. Então, o PNI vai lá, opa, peraí, essa daí a gente vai ter que vacinar todo mundo em massa, porque muita gente adoece, maior índice de meningites por meningo é pelo tipo C. Então, ó, vamos vacinar todo mundo de C. A gente não faz? A gente faz com 3, com 5, faz com 1 ano, né, de 1 a 4 anos o reforço. Então, o que acontece? Tem uma coisa bem interessante. Quando eu começo a vacinar um tipo específico de sorotipo, comecei a vacinar o C, vacinei o C, todo mundo vacinando. Aí começa a diminuir os casos de C, aí começa o quê? Subir
o outro. Então, a meningite causada pelo meningo B está aumentando. Então, pode ser que se continuar aumentando, pode ser que a meningo B venha futuramente fazer parte o quê? Do nosso esquema vacinal, né? Do PNI. A gente não sabe, não estou afirmando, mas as estatísticas têm mostrado isso. Então, é interessante esse movimento que faz, né? De acordo com a necessidade. Eu não falei que lá na África eles fazem um tipo específico para o X? Porque lá é comum ter o X. No mundo tá aumentando como um todo o B. Então as pessoas começam a olhar, opa, peraí, tá aumentando muito meningite pro sorotipo B, então a gente tem que começar a vacinar esse povo contra o sorotipo B, tá? Então é dinâmico isso, é um processo e bem interessante. E eu gosto sempre de frisar assim, ó, quando eu falo do PNI, do Programa Nacional de Imunizações, eu tô falando que um pensamento de proteção coletiva, tá? O PNI, quando ele pensa, ele fala, ó, eu vou imunizar todas as crianças contra rotavírus, por exemplo, os bebês. Então eu vou fazer rotavírus em todos os bebês, eu tô dando gratuitamente para todo mundo. Vem cá tomar aqui, todo mundo toma, todo mundo se protege. Então ele pode garantir que 2 doses do rotavírus é o suficiente para que o coletivo se proteja. Por quê? Ele protegeu aquelas pessoas, quem não tomou, pela proteção do efeito rebanho ali, vai estar protegido, tá? Então espera-se que esteja protegido, mas a gente precisa de uma cobertura vacinal boa. Então, ele pensa o quê? No coletivo. O serviço privado, ele não pensa no coletivo, porque ele não pode dar vacina de graça para todo mundo, e nem todo mundo pode pagar para ter as vacinas. Então, ele pensa o quê? No indivíduo. Então, quando ele vai imunizar de forma diferente. Então, ele vai lá, no caso, por exemplo, da rotavírus, que eu tô dando esse exemplo, ele vai fazer o quê? Vai fazer 3 doses, porque ele acredita que 3 doses é o suficiente para aquela pessoa estar protegida. Ela está protegida. Em volta, a gente não sabe como que tá, mas ele também não pode dar pitaco, porque ele não tá dando essa vacina de graça, diferente do SUS, né? Então o SUS garante que 2 vacinas, todo mundo tomando, tá todo mundo protegido. Agora o privado vai cuidar daquela pessoa em específico que tá pagando para ele, tá certo? Eu acho legal a gente ter essa visão da diferença do privado e do coletivo, porque às vezes a gente fica falando, ai, por que o SUS não dá? Por que é diferente? Ai, o privado é melhor porque dá 3 vacinas, tá? 3 doses, protege mais. Ou então, porque é a trivalente, a quadrivalente lá, é nonavalente, é não sei o quê. Então é importante a gente saber, tá bom? A live vai ficar salva? Vai. Vai sim. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, eu fiz uns tópicos aqui para eu não me perder, porque eu falo pra caramba. Lembrando que a meningo-C, ela é o que a gente tem no PNI, mas ela é extremamente efetiva, tá, gente? Ela é muito boa, traz uma proteção muito grande. É tanto que a gente tá reduzindo os nossos casos, né, por meningo-C e tá ampliando aí as outras que a gente não protege, no caso da B. É o que eu falei. De repente, começa até a fazer parte do nosso programa, a gente não sabe, né? Uma pergunta que eu queria até perguntar aqui para vocês, o que vocês sabem e o que vocês acham. Respondam para mim, participem aqui comigo. Gestante e puérpera, né, lactente, pode tomar a vacina de meningo-C? Respondam para mim aí, vamos lá. Vai, escrevam aí rapidinho nos comentários. Pode tomar a vacina? Não, não pode. Por que não pode? Porque você acha? Põe aí pra mim. Foi uma coisa que foi levantada, a gente conversou lá, a gente discutiu sobre isso. Eu acho que é bem interessante. Porque vai muito assim, tem que ter muito olhar, né? O olhar do profissional e o conhecimento pra gente entender por que pode ou por que não pode. Ó, então tem gente falando, não pode. Não, depende, não pode. Tá, a gente sabe que pela bula, quando você lê a bula ou quando você lê o PNI, ele não fala ele não fala que não pode, é proibido, ele não fala, ele fala o quê?
Não é recomendado, mas em casos, né, específicos, precisa avaliar a situação ou a condição. Precisa avaliar o que? O risco, benefício, tá? Por quê? Por exemplo, se tá acontecendo um surto naquele lugar onde aquela gestante mora, ela tem um risco iminente de se contaminar. Se ela trabalha, por exemplo, num setor em que ela tem contato com pacientes, ou o risco dela se contaminar é muito grande. Se tá tendo naquele lugar muitos casos, se ela é um comunicante de algum caso. Então, isso tudo tem que ser muito bem avaliado. E por que isso, né? Por que tem essa ressalva? Simplesmente porque não existem estudos pelo laboratório que desenvolveu a vacina, não existem estudos que comprove que a gestante pode tomar tranquilamente essa vacina. Então a gente sabe o quê? Que é uma vacina inativada, é uma vacina que não costuma ter eventos adversos graves. A gente sabe que é uma vacina segura, porém, o laboratório, quando desenvolveu a vacina, não estudou em gestantes, não estudou em lactentes. E aí, quem que vai? O PNI falou, opa, peraí, eu não vou autorizar, porque o laboratório não autorizou. Aí deixa pro médico, né? O médico vai avaliar. Então aí o médico avalia e fala, não, eu acho que nesse caso a gente pode fazer. Quer dizer, jogou a responsabilidade pro profissional. Aí o profissional avaliou e pode. E toma e tudo bem, né? Então levantamos, né, esse questionamento. Então não pode fazer somente por esse motivo. E aí eu perguntei assim até para esse doutor, falei, doutor, mas existem estudos que comprovam que as mulheres que tomaram essa vacina, elas tiveram alguma complicação, parto prematuro, má formação, alguma outra coisa? Não tem nenhuma comprovação de alteração, não tem estudos e não tem nenhum caso que traga essa informação. Então a gente continua ali no limbo, né? A gente fica sem saber como a gente segue o PNI, tá? É isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Quem trabalha na rede pública segue o PNI, quem trabalha na rede privada também segue o PNI e as normatizações e segue bula de laboratório, mas o que ele falou que assim, ele não vê problema, né, em vacinar, só que a gente não tem documento que comprove isso, então nesse caso não faz, tá? A gente não faz na rotina, mas a gente faz se for um caso específico, como eu falei, caso de surto, risco de contaminação, essa pessoa é um comunicante, então o profissional médico avalia o risco e o benefício e vê se vale a pena fazer ou não, tá certo? Aí nos bebês eu até perguntei, porque a bebê a partir de 3 meses já começa a tomar, né? Até menos que isso, ele já pode tomar a vacina. E ele falou que realmente não tem. Eu perguntei em relação à mulher que estava amamentando. Poxa, mas se o bebê já toma com 3 meses, ele toma a vacina dele, qual é o problema? Essa mulher tomar, faz alguma modificação no organismo dela? Ele falou não, simplesmente porque não tem estudos de segurança para isso. E se não tem estudo, então a gente não tem respaldo, então não faz. Tá bom? Essa mulher tem que esperar o período em que ela parar de amamentar para poder vacinar. Olha que coisa, não é controversa essas coisas? Demais, gente, é demais. Mas, enfim, a gente tem que seguir aí as normatizações, não é? Vamos lá. Gente, eu vou tentar... hoje eu venho trazer um pouco de conhecimento diferenciado, tá? Talvez eu não consiga ficar respondendo as perguntas de vocês, senão eu não consigo entregar o que eu trouxe e também eu não consigo dar uma atenção porque vocês estão me perguntando. Mas se vocês mandarem alguma coisa que eu não responder, manda pra mim lá nas caixinhas de perguntas ou no direct que aí eu respondo, tá bom?
Vamos lá, então, deixa-me ver aqui o que tem mais para falar para vocês. Deixa eu só mudar aqui a minha página. Vamos falar de pneumo 10 valente? Tem alguma coisinha para falar também. Pneumo 10 é a pneumo que protege contra 10 sorotipos diferentes, né? De pneumococo, que é a que a gente faz, né? No dia a dia ali, pneumo 10 valente. Então, são 10... São 10 sorotipos, porém, uma coisa que eu achei interessante que esses estudos novos trouxeram é o quê? Que dentro da nossa pneumo 10, né, da pneumo 10 que a gente faz na nossa rotina, a gente não tem o sorotipo 19A. Ah, Fernanda, o que é esse sorotipo 19A? Lembra que a gente falou que a vacina é feita pela composição de vários sorotipos, que são o quê? São vários pneumococo que causa infecções, pneumonias, causam encefalites, otite grave, um monte de coisa. Então, aí junta um monte de pneumo e põe numa só e vai lá dar uma injeção, a pessoa já se imuniza contra 10 sorotipos, né? Só que a gente não tem o 19A. Por quê? Porque não era um sorotipo importante, porque não tinha muitos casos. Porém, agora a gente começou a vacinar. As crianças começaram a ficar protegidas, os adultos, e aí começou o quê? Subiu o caso de 19A. Isso quer dizer o quê? Que provavelmente, logo, essa vacina vai ser modificada e incluída nela, então, nesse caso, a 19A. Provavelmente, por conta de que as estatísticas têm mostrado que essa vacina, esse sorotipo está adoecendo mais as pessoas. E a vacina não protege. Então, a intenção é prevenção. Então, logo... Por isso que a gente percebe, às vezes, algumas mudanças. Fala, nossa, mas isso daqui era feito desse jeito, agora não é mais. Agora essa vacina mudou. Por conta disso, a gente tem toda uma estatística, tá? Então, é muito importante a gente ter conhecimento, até para ter um embasamento, né? Para poder falar com mais propriedade. Certo? Vamos falar então de vacina bivalente. O que é 19A? Causa infecção como qualquer outro, né? Só que às vezes tem uns que são mais agressivos, tem outros que são mais propensos para uma determinada idade, tem outros que atingem partes específicas. Então o pneumococo ele pode atingir desde o pulmão, infecção da parte respiratória, até mesmo sinusite grave, que por conta aqui dessa região ficar próximo da região encefálica, desenvolver encefalite, otite grave que pode levar a encefalite, a meningite. Então são coisas graves, né? Mas como ele não era algo tão frequente, não fazia parte da vacina. Agora já tá começando a aparecer muitos casos, então provavelmente logo a gente tem mudanças aí, tá bom? Então a vacina bivalente bivalente, né? Porque ela protege contra 2 cepas, né? Então a gente tem, tô falando de Covid agora, tá? Então a gente tem na bivalente a proteção contra a cepa original e a gente tem a cepa da proteção contra a variação da Ômicron, tá? E aí o que acontece? Nós não sabemos até quando, né, que vai continuar dessa forma, porque apesar de ter chegado há pouco tempo para nós estarmos aqui há pouco tempo com a bivalente, estamos imunizando as pessoas. Semana passada, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, já colocou, já pediu, né, para que os laboratórios façam a exclusão, né, da cepa original e já coloque uma outra cepa, que eu acho que é a XBB, que é o que tá agora, é o que há, né? É o que tá causando a doença, é a alteração. Então, a cepa original, que foi aquela que começou, que todo mundo adoecendo, hoje em dia já caiu as doenças por essa cepa, né? Já tá controlado. Então, a OMS já pediu que faça a modificação, que tire essa cepa e que deixe as variações da Ômicron e que deixe junto com essa cepa nova. Então, é muito importante você estar atento,
Porque logo quando acontecem as modificações, sempre existem as dúvidas, os pacientes perguntam, até a gente mesmo fica com dificuldade, né? Sem saber, por que era assim, agora é assado. Antes era só uma Covid, agora vem bivalente, depois muda bivalente para outro, enfim. Então logo aparece aí. Eu vi que alguém comentou aqui, temos a 19A na Prevenar 13 e na 23. Sim, é que a gente não tem na Pneumo 10 da nossa rotina, tá? Do PNI, que é isso que eu tô trazendo, essa vacina do dia a dia do PNI nas salas de vacina. Mas na Pneumo 13 e 23 sim, só que ela não faz parte da nossa rotina do PNI. Ela faz parte pra gente só pro Centro de Referência de Imunobiológico Especial, tá bom? Vamos lá. Que mais? Vocês ouviram falar também da vacina nonavalente, né, para HPV, que já tá aí disponível. Então, para a rede pública a gente não tem, só tem na rede privada. Então, o que é isso? A vacina para HPV é uma vacina que ela protege. A gente tem a HPV quadrivalente, né, na rede pública. A gente não tem a nonavalente, que é dela que eu vou falar um pouquinho. Então, a gente tem na nossa rotina a proteção para o contágio, né, contaminação dos adolescentes, né, eles tomam na adolescência, para a proteção do vírus contra a HPV, que são os vírus que mais são mais agressivos, né, e que causam aí o câncer de colo de útero, que são os mais comuns. E aí agora a gente tem na rede privada a nonavalente, que vem como uma ampliação dessa proteção, né? Então, ela traz a proteção para 9 vírus diferentes. O que é interessante falar assim, eu não sei dizer agora em termos de custo quanto que tá, se alguém tiver da rede privada e souber me dizer quanto que tá uma HPV nonavalente, só para a gente ter uma ideia, mas o que foi trazido nesse sentido é assim, se a criança ou a mulher, ela já tem uma proteção com a quadrivalente, com 3 doses, no caso da rede privada, na rede pública, a gente tem aí um esquema diferenciado, né, para os adolescentes, é diferente da rede privada, mas vamos pensar num esquema de 3 doses para a rede privada, eles dizem que não há, R$950 aqui. A nossa colega respondeu, 890 cada dose, então tem essa variação que é relacionada ao valor de mercado mesmo, né? O estado, a clínica, enfim. Então, eles dizem que assim, o custo é alto e o benefício não é tão grande quando você já tem uma proteção de quadrivalente, tá? Eu nunca tomei, eu vou tomar agora, vou tomar a nonavalente, legal, ótimo, muito bom. Agora, quem já tem, pode até fazer, não tem problema, né? Aí vai tomar novamente o esquema da nonavalente. Agora, em termos de benefício, não é tanto assim em vista do custo, tá? Mas é importante vocês saberem, quem trabalha na rede pública, eu falo sempre da rede pública, a gente traz uma pincelada da rede privada, porque o meu know-how, o meu conhecimento maior, minha vivência é na rede pública, né? Meus 23 anos de enfermagem, 21 anos em sala de vacinas, ele é dentro da rede pública. Então, o meu público maior aqui também é rede pública, então eu sempre trago enfatizando isso, mas a gente sabe que a rede privada a gente faz intercambialidade, manda o paciente para eles, mandam pra gente, não é? E se não tem pra gente a vacina, o paciente quer, a gente orienta para ir para a rede privada. Se o paciente foi tomar na rede privada, não tem dinheiro para continuar o esquema, vem para a rede pública, a gente faz essa intercambialidade. Então é legal também que vocês conheçam, né? Então é isso, é importante vocês saberem para poder orientar melhor, né? Orientar os pacientes, mas o nosso da rede pública continua sendo o da quadrivalente, tá certo? Foi levantado também, com certeza não ia passar em branco as baixas coberturas vacinais, né, gente? Primeira coisa, eu queria, assim, falar com vocês sobre cobertura vacinal. O que é cobertura vacinal, Fernanda? Eu sei o que é. É só números.
Quando fala em cobertura, eu vejo, estão me pedindo números, querem que eu dou conta, querem que eu arrume gente para tomar vacina, mas não é isso, gente. Quando a gente fala de cobertura vacinal, você está falando que de proteção. Se eu tenho que vacinar 90%, 95% das crianças menores de 1 ano e essas crianças, eu tô dizendo que a cobertura tá baixa, isso quer dizer o quê? Que essas crianças não estão protegidas. Uma parte dessas crianças, se a minha cobertura está em 60%, por exemplo, quer dizer que se eu tenho 100 crianças, 60 crianças tá vacinada, 40 não. Então, quando eu falo de cobertura vacinal baixa, eu estou dizendo de risco de doença, risco de descontrole, de doenças graves, doenças imunopreveníveis, doença que está lá a proteção dentro da nossa geladeira. Então é muito importante que a gente tenha esse olhar mais empático, esse olhar responsável, esse olhar de corresponsabilidade mesmo, né? Eu digo corresponsabilidade porque você não é o responsável sozinho. Você tem uma participação nessa responsabilidade, mas então é importante que você entenda que a sua participação, ela é extremamente importante, ela é fundamental. Porque se você, quanto profissional, não entende a importância, não entende como fazer essa busca, trazer essas pessoas para tomar a vacina se colocar no lugar, criar estratégias. Tem hora que a gente fica, ai, nossa, tá aqui todo dia, vacina, ninguém vem tomar, eu tenho que ir buscar. Tem, faz parte do nosso trabalho, faz parte da nossa atividade, né? A gente não trabalha com prevenção, a gente não procura evitar as doenças, é o nosso papel, né? Então, assim, fica de olho nas nossas campanhas. Como que tá as nossas campanhas? Será que a gente tá fazendo a comunicação da forma certa? Ou eu tô só deixando ali naquele miolinho? Falo ali na minha unidade, falo um pouco ali, os agentes comunitários falam ali. Que movimento que está acontecendo? Quanto de comunicação? Quantas pessoas estão envolvidas nesse processo? Então, é muito importante. Outra coisa que foi trazida também é assim, ó, a diferença de hesitação e antivacinação. Hesitação vacinal e antivacinação. A gente sabe que os grupos de antivacinação têm crescido muito, né, gente? Que as pessoas são contra a vacina. Esses dias minha aluna trouxe no grupo um caso de uma família que os meninos já estavam tudo grandes e não tinha vacina nenhuma. A criança não tinha BCG, não tinha polio, não tinha nada. E o pai queria fazer só 2 vacinas lá porque foi indicado pela pediatra e ele não queria fazer o restante. Olha, é um trabalho você convencer essas pessoas da importância. E aí, se eu não tenho conhecimento, se você não tem conhecimento, como que você convence uma pessoa? Porque o convencimento, ele tem que vir o quê? De embasamento. Você vai dizer pra ele, olha, você conta a história pra ele da varíola que matava milhões de pessoas, da poliomielite, que as crianças eram tudo paralítica, morria, ficava no aparelho, e hoje a gente tem um controle. Olha aí a situação que nós vivemos agora da pandemia. Quantas pessoas morrendo por dia, quantas mil pessoas morrendo por dia, e hoje a gente não tem mais isso. O que controlou isso? Foi o vírus que parou de contaminar? Não, gente, foi vacina. Então é importante a gente olhar para essas pessoas e assim, de forma empática, entender também, porque ele tem medos, tem inseguranças. A gente, profissionais, às vezes tem, mas entender também que aquilo que ele está sentindo talvez seja por falta de conhecimento. E se você tem conhecimento, você vai ensinar para ele, você vai mostrar de forma clara e tranquila. E ele, muitas vezes, ele volta atrás e fala, nossa, realmente, eu preciso vacinar meus filhos, vacinar minha família, porque ele reconhece essa necessidade, tá? Agora, quando eu tô falando de hesitação vacinal, é aquela pessoa que ela não é contra a vacina, mas ela fica enrolando para levar, né? Então esbarra aí naquela mãe que trabalha o tempo todo fora, deixa com outra pessoa, com cuidador, deixa na creche, vai passando, e ela vai hesitando, ela vai deixando para depois, ela vai procrastinando, vai negligenciando aquela situação. Então, é importante a gente ter diferença disso, porque às vezes a gente acha, a pessoa não vem vacinar porque não acredita na vacina. Tem se criado muito essa mentalidade de que as pessoas não acreditam mais na vacina. Gente, esquece isso, esquece, tá? A gente já viveu muitas coisas graves e a gente tem consciência
O brasileiro, principalmente, ele gosta de vacina, ele entende da importância, né? A gente é um dos únicos países que faz vacina gratuita nas pessoas. Por aí não existe isso de você ir lá e tomar de grátis, não. A gente viu aí vários países vacinando agora para Covid, por quê? Porque a gente estava numa pandemia. Mas vai ver no dia a dia as vacinas de rotina, como que funciona. Essa quantidade de vacina que a gente tem e tá lá, né, disponível. Então, é muito importante que a gente tenha o quê? Conhecimento, embasamento para poder trabalhar e fazer esse conhecimento, tá certo? É muito importante para nós que estamos na ponta, que estamos lá na sala de vacina, né, na parte final ali do processo de imunização, que nós tenhamos conhecimento suficiente, gente, para não tomar algumas atitudes e orientações. A doutora acabou trazendo um caso que é bastante complicado e eu vejo, gente, eu não tô falando pelo que ela falou, eu tô falando porque eu vejo no meu dia a dia de trabalho, eu vejo com os meus alunos, eles me trazem esse tipo de situação, que é a dispensação de paciente por insegurança, por medo, por desconhecimento. Ah, não pode fazer a vacina X junto com a Y porque dá problema. Ah, não pode estar tomando antibiótico, não pode tomar vacina. Esses dias até eu abri a caixinha de perguntas e eu respondi sobre isso, né? Não tem contraindicação, você não é contraindicação. Tá tomando antibiótico, pode tomar vacina. A pessoa fala, mas quem garante que se der alguma reação, eu vou saber se é da vacina ou é do antibiótico? Existem reações que podem acontecer que são totalmente diferentes e que às vezes não tem necessidade de saber de onde que veio, né? O antibiótico ele não vai causar uma convulsão. A vacina também, a chance dela causar é bem menor. Se causar, precisa avaliar todo o histórico. Isso seja com remédio, seja com vacina. Agora, porque eu juntei, eu não vou saber, isso daí cabe a quem for fazer o diagnóstico chegar a uma conclusão. Agora, você não pode, por desconhecer ou por estar inseguro, mandar para casa uma criança sem vacinar. E é porque ele tá tomando antibiótico, esperar acabar um tratamento, às vezes 7 dias, ainda falta aí, sei lá, 5 dias. Se essa criança adoece pelo que você tinha que proteger. Ah, mas não é possível, passou a vida inteira lá, há quanto tempo não adoeceu e agora ela vai adoecer? Pode acontecer. E aí, se adoecer, quem que vai responder por isso? Você. Então, a doutora trouxe um exemplo, né? Ela até falou, e eu fico muito chateada quando eu ouço esse tipo de situação, né? Porque ela falou assim, que ela atendeu uma criança esses dias e a mãe falou que ela foi na UBS fazer a vacina e quem atendeu, o profissional que estava ali na ponta, falou para ela que ela não podia fazer a vacina de febre amarela junto com Covid na criança, que era proibido, não podia fazer. E que a última criança que fez teve convulsão de 25 minutos. Agora você imagina a cabeça dessa mãe, meu Deus, como que eu vou dar uma vacina no meu filho que pode dar convulsão? Ou então, quer dizer, ela liberou essa criança para casa, tomando uma única dose de vacina, com a promessa de voltar dali. Aí falou que o retorno era em 30 dias, porque tinha que esperar esse período, porque senão essa criança podia convulsionar. Então, às vezes, para alguns profissionais, pode parecer uma coisa de outro mundo. Fala, gente, que absurdo que essa pessoa falou. Só que tem profissionais que isso é uma prática comum. Ela dispensa. E dispensa por quê? Dispensa porque não tem conhecimento, dispensa porque não se sente seguro, não foi treinada, foi colocada lá. E ela tá se virando do jeito que dá, do jeito que sabe, entendeu? Então, é muito complicado trabalhar desse jeito, gente. Então, é o que eu falo para vocês. Estejam sempre atentos para se desenvolverem, para crescer, né? Para que vocês não percam a oportunidade de imunizar o paciente. Vacina é oportunidade. Se eu não aproveito essa oportunidade, pode ser que eu não tenha outra. Pode ser que esse paciente não volte, tá bom? Falar um pouquinho também da gripe aviária, que é o que tava aí, né, pipocando, todo mundo falando, a doença do frango, a doença...
Então, eles falaram, né, das influenzas como um todo, né, das gripes, que o ser humano aí é mais suscetível a H1, H2 e H3, que tem alguns animais que têm mais propensão a desenvolver a gripe, mas que não transmite para o humano. Mas se por acaso acontecer algum tipo de mutação e que transmitir é uma doença grave, né? Então por isso que também gera toda essa correria. Eles até falaram que eu achei interessante, quando tem algum caso positivo de gripe aviária, então eles atuam num raio de 10 a 40 quilômetros em volta, então faz sacrifício desses animais, é uma coisa bem, assim, bem controlada, porque é bem complicado, né? Mas que não dá para ficar, virar assim histeria, né? Ficar todo mundo apavorado, que não é dessa forma, né? Falaram também sobre o vírus sincicial respiratório, que é isso que a gente tá vendo, os aumentos aí, essa época. Não tem muita gente falando, gente, que tive um aluno esse dia que falou assim, Fernanda, o que tá acontecendo? Todo lugar a gente ouve falar dessas crianças com bronquiolite, estão internadas, problema respiratório. O que acontece? Essa época é uma época muito comum de aparecer o vírus sincicial respiratório, que é um vírus que causa o quê? Bronquiolite em bebês, principalmente em bebês. Então, tem os mais propensos, que são os que são prematuros, tem problema de imunidade, enfim, tem alguns casos específicos. Mas para isso, a gente tem, na rede pública, a gente tem um anticorpo monoclonal, né, que é o palivizumab. Eu não sei se vocês conhecem, mas ele já é antigo, tem 25 anos que já está presente pra gente, né, o palivizumab, e aí faz a aplicação nessas crianças que têm indicação, e aí tem alguns critérios para poder pedir o palivizumab, tem validade de 28 dias, então normalmente essas crianças tomam aí 4, 5 doses, tá? E aí eles falaram a respeito de um outro, eu acho que é... Ai, deixa eu ver se eu lembro, um outro anticorpo monoclonal que tem uma ampliação, que aqui, assim, fora, né, em outros países é mais comum o uso dele. Mas a gente aqui ainda não faz esse uso, o uso mesmo pesado é do palivizumab, né? Eu anotei aqui, ó, nirsevimab, é um outro anticorpo monoclonal, que é o que? É uma defesa pronta que a pessoa toma para esse tipo de vírus que acaba causando, né? Toda essa complicação. Gente, é assim, ó, eu acho que novidades, atualização, tem muita coisa mesmo. Eu quis trazer algumas coisas aqui para vocês. E aí, eu queria, porque assim, eu entendo essa necessidade, eu sinto essa necessidade de buscar esse conhecimento. E eu sinto também a necessidade de vocês terem esse conhecimento, de vocês se desenvolverem. Isso é muito importante. É o que eu falei, ter segurança ali na ponta, no dia a dia, saber como agir, como orientar, isso é muito importante. Então, assim, por 2 motivos, eu resolvi fazer algo diferente. Estava conversando com a minha equipe esses dias. Eu sei que tem muita gente perguntando sobre treinamento de vacina. Eu não sei quando que eu vou abrir uma turma nova, tá? Aquela turma em que eu dou aula e depois eu abro a turma. Eu não sei quando, eu não tenho data ainda para isso. Mas tem várias pessoas que mandam direct, mandam mensagem, me pedindo para fazer uma abertura, enfim. Eu tô preparando uma coisa bem legal, tá? Aproveitar vocês que estão aqui para passar para vocês, assim, ó, por 2 motivos. 2 coisas me fizeram pensar nisso. Depois que eu voltei dessas atualizações, eu estive conversando com a minha equipe, falando, tanta coisa boa tá acontecendo por aí, a gente precisa fazer alguma coisa para esse pessoal estar cada vez mais atualizado, estar dentro, né, do que tá acontecendo, tá por dentro, enfim. E aí a gente estava pensando nessa parte, que é algo que para mim é muito importante saber que o que eu tô fazendo tá contribuindo para vocês de alguma forma.
E um outro motivo é que vocês sabem dia 9/6, o que se comemora dia 9/6? Alguém sabe aí, ó, não vale pesquisar no Google, tá? O que se comemora no dia 9 de junho agora? Alguém sabe aí? Comentem pra mim. Então, em razão da comemoração do dia 9/6, que vai ser então semana que vem, então na semana dessa comemoração, eu vou ter uma novidade para vocês. Então, segunda-feira, eu vou contar para vocês uma novidade que eu tô trazendo, tá? A gente comemora o Dia Nacional da Imunização, tá? Então, é o dia da imunização, dia 9/6. É o nosso dia, né? É o nosso momento. Por quê? Que eu costumo dizer sempre assim, ó. Eu não quero ser um vacinador. Eu não quero que vocês sejam vacinadores. Porque muita gente fala pra mim, eu sou vacinador. O olhinho chega a brilha. E eu falo, ó, legal, mas não é legal só ser vacinador. Legal é ser o quê? Imunizador. E existe diferença nisso. Porque vacinador é quem vai lá e aplica uma vacina, como se aplica uma injeção qualquer. Sem conhecimento correto, sem entender o que está fazendo, muitas vezes fazendo de forma errônea, ele continua sendo só um vacinador. Agora, quando ele desenvolve um conhecimento, que ele vai lá e faz, sabendo que o que ele está fazendo está trazendo um benefício para a humanidade, ele está deixando um legado, que é através da atitude dele, ele está ajudando a erradicar doenças no mundo, ajudando que as pessoas tenham qualidade de vida, ajudando com que as pessoas tenham esperança de viver muito mais, então ali ele se torna o quê? Um imunizador. Ele está imunizando, ele está fazendo da forma correta, ele está fazendo com a técnica correta, juntando as vacinas certas para poder o quê? Proteger essa pessoa da melhor forma possível, tá? Então, o que eu quero comemorar com vocês aqui? Na segunda-feira, eu vou então trazer uma novidade para vocês e eu vou dar um presente para vocês, tá? Quem quiser participar e quem quiser saber qual é a novidade, quem quiser ganhar o presente que eu vou dar, aqui em cima na minha bio, sabe lá no Instagram, onde tá a minha foto, tem meu nome, aí tem algumas coisas escritas, tem um link. Clica naquele link que você vai se inscrever, você vai deixar lá seu nome naquela lista. Você deixa o seu nome lá, faz lá a sua inscrição. Para segunda-feira você receber, eu vou enviar um e-mail para você dizendo qual é a novidade que eu tenho e qual é o presente que eu tô te dando, tá bom? Então eu vou te dar uma coisa que eu acho que é legal pro seu dia a dia de trabalho, é algo que vai te ajudar bastante. É gratuito, para todo mundo que se inscrever lá vai receber isso daí. E vou trazer uma novidade também para quem quiser participar, tá certo? Então, não perca a oportunidade, aproveita e clica no link lá em cima, já se inscreve para não perder. O link da lista de espera tá lá na bio, não tá? Tem o pessoal da equipe aí, tá lá na bio, já podem clicar? Porque aqui não fica clicável, né? Aqui é só, você tem que copiar e colocar lá na barra de rolagem lá do seu celular ou do seu computador. É mais complicadinho. Agora, se você clicar no link azul lá em cima, ele já te leva para a página certinho, tá bom? Então, a gente vai o que tem no grupo, ô Rosenino? Entendi. A gente vai, então, te entregar segunda-feira um presente e te apresentar uma novidade, tá bom? Então, não perca a oportunidade, já vão lá e se inscrevam. Olha lá, o pessoal da equipe já avisou que tá assim, tá? Que tá lá, o link tá na bio. Então, corre lá e se inscreve. Ó, pra mim foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada pela participação. Nós chegamos aí a quase 80 pessoas ao vivo, pleno quinta-feira, 9 horas da noite. Fico muito feliz com isso, que tenha pessoas que estão aí buscando, né, esse desenvolvimento, esse crescimento. E
A gente se fala, então, na terça-feira, na live do meio-dia, tá? Essa daí eu continuo fazendo. E na segunda-feira, por e-mail, que eu vou estar enviando para vocês, tá bom? Ah, tá. Perguntando se esse link vai botar lá no grupo da rede de apoio. Não, porque quem é aluno já tem, tá bom? E o presente também eu vou distribuir para vocês lá, tá bom? Pode ficar sossegado. Então tá bom. Que bom que vocês gostaram. A Ana tá dizendo que boa live, Fernanda. Muito obrigada. Por nada, gente. É um prazer poder compartilhar com vocês e ter vocês perto para poder aí trocar, né? Trocar essa energia, trocar esse conhecimento. Isso é muito bom. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Bom final de semana aí para vocês. E até terça-feira na nossa live do 12:30, tá? No Almoçando com a Fê. Vocês almoçam e eu falo de vacina, tá bom? Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.